Ok, então, finalizando essa parte inicial do período, partimos para a sessão de perguntas e seguimos então as dinâmicas propostas pelo professor Ribeiro e pelo professor Miguel. Então, você levantou a mão? Sim. Pode seguir com a apresentação. Mais alguém para fechar o bloco? André Ribeiro Álvaro, Pode? Ok. Bom dia, queria parabenizar a mesa, né? Acho que, não sei se foi de propósito ou não, mas a gente precisa discutir mais, né? E propiciar mais espaços reflexivos, né? Em relação às mulheres. Acho que isso é fundamental e acho que uma mesa começando com as mulheres, acho que é super bem-vindo. Então, assim, eu teria pergunta para as três, na verdade, mas eu não vou fazer as perguntas para as três. Fica à vontade. Para a gente ganhar tempo, né? Mas se der tempo, depois do segundo bloco eu retorno. Então, eu vou privilegiar, então, as minhas perguntas aqui, primeiramente para a Ana. Meu nome é André Couto, sou do Rio. E assim, Ana, você apresentou assim, um panorama geral, né, em relação à interseção de política, meio de comunicação, identidade e futebol. E você citou, né, algumas autoras, como por exemplo a Tânia Regina de Luca, né? Acho que é uma excelente autora para tratar de imprensa no nosso país. Assim, só queria que você pudesse, né, comentar, assim como a Tânia, outras, por exemplo, autores que eu também gosto muito, como a Maria Alba Barbosa, trabalham com essa questão na década de 50, toda uma reviravolta, vamos colocar assim, talvez seja exagerado, mas vamos colocar assim para a gente entender, da imprensa na forma de atuação dela, em relação àquelas o mantra que, na minha visão, infelizmente até hoje é dado nos cursos de graduação de jornalismo: neutralidade, imparcialidade e objetividade. E isso é uma virada da década de 50. Assim, eu queria que você comentasse no sentido de que, enquanto isso está acontecendo de fato na década de 50, a crônica esportiva, que é a tua fonte do teu trabalho, ela está indo de encontro a esse processo. Né? Na minha visão, obviamente. Né? Enfim, então, só para você fazer um comentário, né? Ou seja, a crônica passa a ser um espaço onde não vai ter nada de imparcial, nada de objetivo e nada de neutro, de forma declarada. Não que a outra parte do jornal também não tivesse, né? Mas ele se autodizia, o jornalista se autodenominava que passaria ali a ter objetividade, mesmo porque também os grandes manuais de imprensa passam a surgir nessa década, né? Manual com JB, manual, né, Jornal do Brasil. Isso é uma primeira questão. A segunda questão, ainda sobre o seu trabalho, é quando você diz assim, não, segundo o Gutermann, em relação à derrota da década de 50, da Copa do Mundo de 50, teria sido interpretado, né, pela participação dos jogadores negros, etc. e tal. Eu entendi que é uma análise que você está fazendo a partir da leitura de outros autores, mas assim, vendo as fontes da década de 50 e dos novos esportes, ninguém fala isso. Ninguém bota a culpa no Bigode. Um ou outro vai falar dias depois do Barbosa. Dias depois. A leitura que se faz em relação à derrota de 50 é uma leitura assim, muito, fizeram muito oba-oba. Inclusive o próprio prefeito fez oba-oba. E é verdade, porque o prefeito, antes do jogo começar, diz, não, parabéns aos campeões brasileiros, né? Podia estar sendo feito aos campeões uruguaios, mas... Enfim, então, assim, só para deixar claro, assim, essa leitura que você está fazendo, eu vou ser bem claro aqui, né? Talvez seja até um pouco antipático isso aqui da minha parte, assim, eu nem gosto do Gutermann, não, entendeu? Porque eu acho que ele tem um olhar muito macro, né, em relação... Mas assim, isso não tem nada a ver com o teu trabalho, obviamente não é implicância nenhuma. Isso me permite uma terceira questão sobre o seu trabalho. Quando você faz essa interseção macro, né, de política, meio de comunicação, identidade de futebol, e aí, veja, não é uma crítica, né? Mas assim, será que nessa relação macro que você está visualizando, você também não está esquecendo também as pontuações micro desses cronistas? Ou seja, esses cronistas necessariamente eles vão estar respondendo essa conjuntura que você traçou, macro. Ou seja, eu estou perguntando isso porque
no trabalho que eu fiz, eu vi que não era bem assim, entendeu? Tinha cara lá que falava mal da Copa, tinha cara lá que falava de um jeito diferente, tinha cara lá que criticava que se fala tanto de futebol e não se fala de outros esportes. Enfim, não sei se ficou claro, mas obrigado pela paciência. É para responder agora ou faço todas as perguntas? Sim. Ribeiro, Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho uma pergunta para as três. Claro que há uma diferença de projeto das três, né? Um projeto já de doutorado, em andamento, outros são, pelo que eu entendi, são papers pontuais, né? Porque, evidentemente, bom, vamos lá, Tânia, Ana Flávia. Veja, essa temática que se pegou é uma temática já muito discutida na historiografia sobre futebol, né? Então, de 50, 54, 58, há muito material produzido. E tipo, os autores que você escolheu como referência teórica, o Pollack e o Cândido, né, eles nos inquietam numa perspectiva de, vamos reproduzir esse discurso? Eu acho que a tua fala é uma fala que reproduz muito um discurso de uma literatura hegemônica, né, e de um lugar hegemônico. Se falar em identidade nacional em 50, nós temos que começar a discutir essa coisa e não reproduzir o que o Mário Filho, o que o Jornal do Esporte está produzindo no meio carioca. Nós temos especialistas aqui no assunto. Né? Quer dizer, isso é identidade nacional? Porque o que é identidade nacional? É o que o Jornal do Esporte está produzindo em 50, lá no Rio de Janeiro? Quem está lendo o Jornal do Esporte no Brasil? Será que Ponta Grossa está lendo o Jornal do Esporte? Curitiba está lendo o Jornal do Esporte? Porto Alegre está lendo o Jornal do Esporte? Não está. Então o que é esse imaginário nacional do futebol brasileiro? Será que não estamos reproduzindo um discurso que teve seu lugar, evidentemente, eu sou validade histórica, mas que não é nacional? Então, acho que, a partir do próprio Pollack, está sendo discutido isso. O que é essa memória traumática de 50? O que é isso? Quem é que no Brasil em 50 estava sabendo da derrota no Uruguai, lá no Maracanã, para chamar essa coisa de monolítica, né? Memória traumática? Ou isso foi produzido a partir de um lugar, de determinados autores, com toda a legitimidade, evidentemente, né? Não estou desvalorizando isso em absoluto, mas isso não é nacional. Não houve um trauma nacional em 50. Né? Houve um trauma, isso é muito diferente, do 7-1, que estava o Brasil inteiro, sei lá quantos por cento, assistindo a televisão. Então nós estávamos em rede nacional. Em 50 ninguém ficou sabendo do resultado. Uma semana depois. Então acho que temos, por exemplo, pegar as imprensas regionais, vale muito mais a pena, não para desfazer a do Rio, em absoluto, mas de discutir, de problematizar com essa memória que se diz nacional. Com relação a Maria Tereza, né, pela ordem aí, são projetos, né, de escola pontuais, claro, apenas uma sugestão, acho que você não vai continuar isso, infelizmente, mas seria interessante fazer, eu achei muito pertinente a tua fala, um paralelo com a repercussão na imprensa, por exemplo, norte-americana, né, onde o futebol feminino tem uma maior repercussão, ou, por exemplo, claro, já é um pouco mais complicado, na Alemanha, sei lá, onde o futebol feminino tem mais repercussão. Mas é claro, isso dependeria de um projeto mais de longo prazo, que não é a tua perspectiva. Para a minha amiga, né, Natasha, né, que eu tenho acompanhado, sabe disso, que eu trabalho de longa data, é mais uma sugestão assim, que me parece pertinente. Claro, isso que eu vou falar, senão não sei. Veja, uma coisa que eu achei que faltou na tua análise, eu até tive que sair por um momento bem rápido, não sei se falou, desculpe se você falou isso, você não escreve essa autonomia, ou esse pacto autobiográfico, pelo menos o que eu aprendi de você, no campo da indústria cultural. Ou seja, esse cidadão que está escrevendo, o autor que você escolheu, ele não está totalmente autonomizado, ele não está totalmente falando uma afirmação auto-identitária de forma livre, como seria, por exemplo, um diário pessoal de memórias, alguém que escreve a vida inteira sobre a sua memória de vida, e depois de morto é publicado aquele trabalho, no livro, sei lá. Não, veja, ele está publicando, aí eu estou indicando nos coloca no livro, para um público.
Quando ele escreve, ele está escrevendo isso de forma espontânea, por mais que a escrita dele seja espontânea, há um elemento chamado cultura de indústria cultural, editorial, que está permeando isso. Né? O Veríssimo, eu li uma crônica há muito tempo, que ele fala, os meus textos não sou eu que escrevo, meus textos é o revisor da minha editora que acaba o meu texto. Eu escrevo, vai lá, ele muda, eu brigo com ele e no fim ele acaba, a editora, enfim. Ou seja, há um elemento intermediário aqui que desautonomiza, né? Esse é um debate rico, por exemplo, desautonomiza essa criação do autor, que é a indústria cultural, ou seja, livro para vender. Bom dia, Álvaro Cávola, do Rio de Janeiro. Primeiramente, também parabenizar a mesa, né? Muito interessante o debate. E, na verdade, as minhas questões seriam mais para a Ana Flávia, e um pouco na linha do que o André e o Ribeiro já falaram. Acho assim, você falou memória traumática, memória herdada, mas se trata mais do conceito do Pollock mesmo de enquadramento de memória posterior, né? E aí, isso aí já foi muito debatido, tem a própria tese da dissertação do Sérgio Soto sobre o Barbosa, na comunicação, que demonstra que essa constituição ela feita a posterior. Enfim, então esse foi um incômodo, acho que entre nós, né? Mas também tem outras questões que eu acho interessantes, assim, o seu trabalho acho que ele é bem interessante, mas você mesmo falou na Tânia de Luca, né, você tem que contextualizar melhor esse local de fala do Jornal dos Esportes, né, um pouco de encontro ao que o Ribeiro falou. Né, porque só para dar um exemplo, eu trabalhei com um outro jornal em 50, o Diário Carioca, na minha dissertação, que na verdade eu trabalhei mais em veículos dos uruguaios, mas fiz um contraponto no Diário Carioca, e a linha já é totalmente diferente, o discurso já é totalmente diferente, já não se fala tanto em identidade. Né? E na sua apresentação também, que eu achei um pouco complicado, mas acredito que tenha sido só a forma como você apresentou, quando você contextualizou politicamente os momentos, deu a impressão de que existia uma relação dessa conjuntura política com os próprios desempenhos esportivos, não sei, me deu essa impressão. Então, assim, isso é um pouco perigoso. É lógico que é importante contextualizar cada momento, né? E até mesmo para poder falar dele. E aí, só para finalizar também, você falou assim, muito, não, que se trabalha muito 50, tanto quanto 58. Eu já acho que existe uma espécie de masoquismo nacional. Se trabalha muito 50, academicamente, só se fala em muitos mais trabalhos de 50 do que de 54 e 58. Então, talvez, não sei qual é o seu objetivo, mas pelo que você falou também, sua tese vai tem um outro objeto, mas se você quisesse desenvolver nessa linha, talvez seria bem interessante falar de 54 e de 58, que eu acho que pouca gente fala sobre isso do ponto de vista acadêmico. E para a Natasha, eu queria parabenizar também o trabalho, assim, agradecer até porque esse é um dos livros que eu tenho lá na casa da biblioteca, mas nunca tive muita vontade de ler, interesse de ler, assim, nunca cheguei. E a sua apresentação me interessou bastante, assim, e eu queria então só que você comentasse um pouco como entra o livro do Bill Bupa, do Entre Vândalos, né, nessa questão. Você falou que de certa forma se opõe ao modelo que eu não conheço, não li o livro, então eu queria que você comentasse um pouco mais como é que entra o livro do Bill Bupa dentro da obra que você apresentou. Eu acho muito bacana a gente tentar trazer também a discussão de obras literárias para a história do esporte, do contexto dos estudos do esporte. Parabéns. Agradeço as considerações dos professores. E, enfim, como já foi comentado, não é o meu projeto principal, né? Não é o meu projeto de tese, é um projeto paralelo. E também na fala, em decorrência do tempo e da extensão que ficou esse trabalho, talvez eu não tenha sido clara em relação a alguns apontamentos sobre o que o professor André Couto apontou dessa construção do jornalismo da década de 50, neutralidade, imparcialidade, objetividade. O que eu tento trabalhar nesse artigo é que essa organização do campo contribui para que o jornalismo que é publicado no jornal seja acreditado como verdade. Não significa que eu esteja dizendo que os cronistas eram neutros ou imparciais. Isso não se aplica. E até quando você fala, né,
de contextualizar melhor o lugar de fala, ou como você observou as influências pessoais, subjetivas desses autores na produção das crônicas, no texto principal, isso não foi falado aqui, né, aparece essa questão, tentando tensionar também. Eram torcedores também, tinha essa questão da paixão. E aí, pensando nessa questão do micro e do macro, existiam posicionamentos contraditórios, mas eu consegui observar que, em muitos momentos, mesmo que fossem posicionamentos contraditórios, estava se falando da questão identitária, estava se reforçando. Então, não era necessariamente afirmar preceitos políticos ou posicionamentos homogêneos no jornal, mas alguns sentidos equivalentes ou aproximados em relação a essa questão identitária apareciam nesses textos, mesmo que contraditórios e mesmo que com essa questão das paixões desses cronistas. Em relação ao que você falou do Gutermann, eu vou dar uma olhada sobre esse referencial, rever essa questão, porque também não aparece nas crônicas essa responsabilização, foi desse referente, né? E aí eu dialogo depois com o próprio Mário Filho, falando, né, o negro lavou. Então, foi daí que eu fiz essa associação com esse referencial teórico. E aí, em relação às colocações do professor Ribeiro, de memória traumática, e aí já pensando no que o professor Álvaro falou, é mais uma questão a posteriori mesmo, né? Se a gente pegar os trabalhos, até acadêmicos que falam da Copa de 50, tá sempre falando, porque foi traumático e tudo mais. Se você pega esses cronistas depois, sempre falando de 54, 58 como uma referência, então acho que foi um enquadramento que foi criado a posteriori, e não necessariamente a população, no momento, se sentiu necessariamente traumatizada, até porque a repercussão era mais limitada comparado com os recursos midiáticos que a gente tem hoje. E aí, levar em consideração o que o professor Álvaro falou disso, de contextualizar melhor o lugar de fala do Jornal dos Esportes. Acredito que seja isso. Maria? Então, respondendo ao professor Ribeiro, nos Estados Unidos a cultura deles é realmente bem diferente em relação ao futebol feminino. Existem dados, inclusive, que me surpreenderam, assim, da final da Copa do Mundo de 2015, final da Copa do Mundo feminina. Ela foi a maior, ela é a segunda maior audiência da história da TV de um programa esportivo nos Estados Unidos. Ela só perde para as finais da NFL, que ano a ano, né, bate os recordes. Então, foi mais assistida que a final da NBA, por exemplo, e a final da Liga de Beisebol. Então, é um universo totalmente distinto. Então, realmente é bem pertinente essa questão de analisar como se deu lá a repercussão do... Então, quem sabe uma extensão de um artigo poderia incluir. Muito obrigada. Natasha? Então, primeiramente, falando com o professor Ribeiro, eu concordo completamente, assim, essa questão da autonomia, né? E no caso do Nick Hornby, isso de certa forma é inquietante porque cai nessa contradição ali que eu mencionei, né? O primeiro livro de sucesso dele é a autobiografia dele, então... E ao mesmo tempo em que se enquadra como essa autobiografia, segundo o que o Felipe Leggeri fala, né? Ele, de certa forma, ele também traz memórias, né? Porque ele está falando dos jogos, então por exemplo, lá, Arsenal 1, Liverpool 0, e daí um título de algum fato relacionado à vida dele. Então, tá tudo sempre muito relacionado, então ele não deixa de contar memórias sobre esses jogos. Então, nesse caso específico do Nick Hornby, acho que essa questão da autonomia, ela vem como uma avalanche, né? Porque é muito claro isso. Todavia, eu não sei se entra como se esse seria o objetivo do pacto autobiográfico, reforçar que aquele autor está sendo autônomo. Acho que nessa perspectiva de pensar o pacto autobiográfico, conforme o referencial que eu apontei, é mais no sentido assim, e por incrível que pareça, é super simples, né? Tanto que ele vai até retomando ao longo dos anos, cara, como eu era ingênuo. E daí ele vai transformando isso, mas a ideia base é essa perspectiva pura e simples de que, veja, o pacto autobiográfico é a perspectiva de que eu, Nick Hornby, vou falar sobre a minha história e, portanto, eu vou me margear dentro dessa, não consigo encontrar uma palavra melhor, mas realidade, né? Então, esse pacto autobiográfico seria um pacto, né, um contrato de leitura em que, veja, eu estou mais próximo da realidade do que da ficção. Muito embora tenha todas essas questões, enfim,
da análise da literatura que venham a dizer que, na verdade, também está ficcionalizando. Então, nesse sentido, assim, não sei como... não vejo o pacto autobiográfico como uma implicação nessa perspectiva da autonomia. É apenas, olha, eu vou estar mais próximo da realidade do que, por exemplo, no Alta Fidelidade, lá que ele vai escrever um romance mais solto, né, mais fictício. Todavia, essa questão da autonomia, acho que ela é fundamental. E eu não identifiquei necessariamente como enquadrá-la para pensar o caso específico dessa obra, né? Que é essa coisa. Eu começo por uma autobiografia de alguém que não é famoso. E aí justifica, de certa forma, o fato de ele falar muito mais do Arsenal e, claro, da sua relação com o Arsenal, mas sem deixar de fora esses fatos futebolísticos. Né? Que quem é o Nick Hornby? Nós não sabemos, né? Nós sabemos quem é o torcedor do Arsenal, né? Então, mais ou menos... Tranquilo? Eu queria insistir na questão da indústria cultural. Como essa autonomia não é uma autonomia espontânea e ingênua. Ela é muito industrializada. Esse falar de mim mesmo. Isso. Não é um falar espontâneo com alguém que escreve um diário para nunca ser lido por ninguém outro. Isso, e aí que tá. Eu concordo que tem essa perspectiva de que há um público que vai comprar esse livro e para o qual vai ser vendido. Só que, particularmente, nesse trabalho, eu estou rompendo com essa perspectiva. Não rompendo, né? Talvez, simplesmente... Mas, assim, a ideia é tentar avançar um pouco nessa discussão da indústria cultural, assim. Porque a própria indústria cultural, né? Puxa, tudo que é voltado para o consumo é menor. Enfim, toda aquela discussão que muitos acadêmicos literários acabam se utilizando. Então, a ideia é tentar romper um pouco... Não romper, né? Mas ir um pouco além dessa perspectiva nesse sentido. Até porque, e aí sabendo, o Antônio Cândido vai falar, né? O leitor, quanto é importante para analisar essas obras, e no caso do Nick Hornby se torna complexo porque ele ainda está vivo, né? Ele ainda está produzindo coisas, ele ainda se manifesta via Facebook, apesar de ele não ter aceitado a minha amizade. Mas eu sigo ele e vejo que ele publica, que é público, né? Enfim. Então, nesse sentido, há essa questão de uma falta de autonomia, pensando quem é esse público leitor. Eu acho que isso é muito claro, assim. Mas a ideia é tentar pensar um pouco mais sobre essa perspectiva do pop e essa relação com a mídia mesmo, uma demanda e um suprimento disso, do que propriamente, sabe, essa ideia da indústria cultural. E aí, assim, ponto de vista mesmo, assim, sabe, não me agrada muito para pensar esse trabalho, sabe? E aí, assim... sabe aquela coisa do ver, por exemplo, o Jenkins, né, que vai falar dessa coisa, ele critica bastante isso, assim, nesse sentido, e traz outras perspectivas a esse respeito, me parece mais interessante. E aí, assim, falando especificamente do Nick Hornby, que é alguém que se estabelece numa transmídia, de uma maneira transmediática muito forte, assim. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, não sei se... Enfim... E daí, sobre o Álvaro, que perguntou essa questão do Bill Bufford, né, no livro. Então, ele aparece, assim, bem na sutileza, né? Porque como ele vai mencionando cada fato da vida relacionado a um jogo específico do Arsenal, ou até outros clubes menores da suburbana que ele vai acompanhar quando ele muda de cidade, enfim... lá pelas tantas, para apontar alguns desses comportamentos, ele vai lá e menciona o Bill Bufford lá. Eu até consegui achar aqui bem rapidinho um trecho de uma crônica de 77, e que ele coloca, né, a quem enfim pertence o jogo. Algumas expressões aleatórias encontradas numa resenha do livro Entre os Vândalos, do Bill Bufford. Aí ele coloca 2 pontos, né? Um amor pelo que é feio, olhos de pitbull, aparência e odor corporal de batatas fritas, sabor queijo e cebola, enfim. E estou mencionando essa passagem porque, assim, ele pega um exemplo de um fato que aconteceu para tentar justificar aquele fato, ele meio que puxa essa citação. Mas, daí pro final, e mais pro final, principalmente quando chega lá em 85, 89, que tem lá o incêndio de Bradford, a tragédia de Hazel lá em Bruxelas, e daí vem lá todo aquele acordo com a Margaret Thatcher para tentar modificar o futebol, que daí culmina com Hillsborough. Aí ele vem e se torna enfático. E aí ele traz essa ideia do Bill Bufford, na verdade não a ideia do Bill Bufford, né? Porque você vê um certo envolvimento do Bill Bufford com os hooligans, né? Ele tá ali no meio, lá pelas tantas ele também
Cara, isso é muito legal, vamos bater nos caras, eu não quero ficar para trás, eu quero ficar lá na frente. Sempre com a desculpa etnográfica, mas na verdade ele já tá ali, vamos pra porrada. Mas aqui ele aponta que os hooligans não teriam amor pelo Arsenal, né? Que ele até coloca, veja, eu não sou um modelo de torcedor, muito embora ao longo do livro você, poxa, ele tá meio que, ainda que talvez sem a intenção, se colocando como esse modelo. Mas e se tratando do amor pelo Arsenal, eu sou um exemplo. E os hooligans não são, porque é outra coisa, né? E o Bill Buford deixa isso, de certa forma, né? Veja, eles nem estão vendo o jogo, é outra coisa, é uma outra disputa que está acontecendo. E aí a contradição, né? Porque da metade para o fim do livro ele aponta esse ponto de vista, mas no início do livro, lá, quando ele tem 16, 17 anos, que ele começa a ver os jogos do Arsenal fora, ele quer se aproximar dos hooligans, dos caras que parecem os skinheads, porque ele vai se sentir protegido. Então, putz, é interessante que eu seja desse grupo agora, porque eu não vou apanhar. Então, mais ou menos nesse sentido, né? Pensando até a torcida rival, enfim. E aí vai uma série de contradições, mas mais pro fim do livro, ele vai deixando mais claro, principalmente com o Hillsborough, que é inaceitável que 96 pessoas morram pelo simples fato de, claro, além da falta de organização dos estádios, a incapacidade do público, principalmente os hooligans, de se comportar naquele local, digamos. Mais ou menos por aí. Sendo que agora ficou demonstrado que a tragédia do Hillsborough não foi por conta dos hooligans. Assim como o Bradford, Então isso aí podemos criticar os outros. Exatamente. E até um parênteses, desculpa, porque ele vai muito nessa perspectiva de defender as mudanças no estádio, né? Essas mudanças de All City Stadium, né? Então vamos colocar as cadeiras, todo mundo vai ficar sentado e vamos tirar o alambrado, né? Enfim, fecha parênteses, desculpa. Acho que nós temos aí uns 10 minutos aí preciosos que a gente pode tentar socializar aí. E aí acho que nós vamos fazer uma fala assim, mais ou menos organizada e desorganizada, caótica desses 10 minutos. Eu acho que a gente fez uma coisa que é importante. Talvez em alguns momentos a gente tenha que romper um pouco da formalidade, até para a gente ganhar a riqueza do debate. Porque, assim, como a gente acabou não ficando tanto tempo para o debate, às vezes a pessoa tem uma posição para colocar e acaba não colocando e não colaborando. Então, talvez nesses 10 minutos a gente exercite isso um pouco e eu vou começar organizando, até se justificando. O texto que a Ana apresenta é uma releitura do que foi feito na tese, a pedido a uma coletânea que o texto está organizando, com o Diego, e aí é uma primeira leitura, e diante de alguém que não é absolutamente da área, né, que estabelece essa leitura, algumas coisas foram muito bem apontadas, porém algumas que nos dão algumas pistas, mas que nos remetem a algumas inquietações, principalmente se formos pensar aí nessa memorialidade, porque mesmo com essa tentativa que se colocava, considerando uma visão carioca, dizendo que era o Brasil, o Jornal dos Esportes, ele era um jornal que tinha uma boa distribuição, o nosso público leitor da época, dos mais diferentes rincões, nós não éramos uma sociedade tão letrada, mas nós tínhamos esse repasse das informações, assim como aconteceram em alguns lugares, e você trabalha isso em Telêmaco Borges. E isso fica muito próprio quando nós observamos, mesmo atualmente na mídia, quando vai falar de 50, todo esse discurso, ele volta. Quer dizer, nos meios acadêmicos temos clareza disso, mas quando nós voltamos para a população, e quando você trabalha com pessoas que não debatem sobre o futebol, essa é uma visão latente. Quer dizer, essa é uma visão que está muito, muito própria. Então, é um pouco nesse sentido que foi falado, foi tentado trabalhar o conceito de memória herdada. Eu preciso fazer essa fala até para que a Ana não se sinta aí tão crucificada nesse aspecto. É óbvio que você está falando de especialistas, e aí realmente pessoas que trabalham com a temática, e acho que algumas boas deixas foram dadas realmente para a evolução do trabalho. Miguel, já que desorganizou, eu posso continuar desorganizando.
Assim, mas assim, você, na tua fala assim, me fez lembrar, é bem rápido, eu vou falar assim, a capa de um dos jornais Má Circulação no Rio de Janeiro, depois do 7-1. Eu até escrevi um post, né, com um texto menos acadêmico, mais de divulgação. A capa era, finalmente, Barbosa pode dormir sossegado, a alma dele pode descansar, algo parecido. Isso no dia seguinte do 7-1, né, tipo, fazem uma relação direta. Isso é matéria, foi do Extra? Acho que foi do Extra, o jornal Extra, que é do Grupo Globo, né? Então faz uma relação direta com 50. Na verdade, o 50 me parece que nunca vai ser esquecido, mas assim, de forma intencional, por uma imprensa esportiva que está sempre querendo fazer comparações, né? Seja 82 com alguma coisa, 94, enfim. Acho que isso faz parte do fazer jornalismo esportivo, né? Essas comparações. A ideia da minha pergunta não é de desfazer esse conceito simplesmente, é intencional essa afirmativa dessa identidade herdada. Intencional, quer dizer, o quanto é que isso se sustenta em outros lugares, em outros jornais, em outra imprensa, né? Ou seja, aquilo que foi perguntado, de que lugar nós estamos construindo essa representação, né? Não é desfazer esse lugar, mas tensionar esse lugar a partir de outro, aqui que enriquece o debate, né? Fica, né? Nesse sentido. Na crítica que estão levantando os meus colegas, eu sou sociólogo, então, citar um sociólogo que não consigo pronunciar em português, mas estou falando do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele vai explicar que os agentes têm vínculos no campo e têm interesses políticos, e de repente esse jornal tem uns vínculos que você deve esclarecer com o Getúlio Vargas, com esse autor que permitiria encontrar essas coisas que não estão explícitas, mas que você teria que identificar esses vínculos. Mas o texto que eu pedi é para o México. Você não tem que pensar esse texto para o campo brasileiro, tem que pensar para um público hispano-falante que não conhece necessariamente esse detalhe. Alguma colocação, alguma colaboração a mais? Eu tenho uma dúvida com a Maria. A final feminina foi passada pelo YouTube, não foi? Foi também pelo canal da UEFA. E aí você poderia entrar numa discussão do evento esportivo mais caro da televisão brasileira, que é a UEFA Esportiva Masculina, e o mesmo evento na versão feminina, sendo distribuído gratuitamente pelo YouTube. Não sei se daria para pensar nesses caminhos. E também tem uma discussão que você coloca que é a mercantilização e espetacularização do futebol feminino. E aí, me parece que é uma tendência, e talvez um pouco burra para o futebol feminino, entrar nesse futebol moderno de futebol negócio. A Madrid anunciou, acho que no ano passado, que ia aumentar em 5 vezes mais, ou alguma coisa assim, o valor do futebol feminino. Ia contratar as grandes estrelas norte-americanas para jogar na Espanha. Ainda não deu resultado, mas a tendência vai ser um futebol feminino nesses padrões. Eu não acho que é saudável nem para o futebol masculino nem feminino. E para a Natasha, um pouco do que o professor Ribeiro falou, dá para pensar o quanto do sucesso do livro Nick Robert é a temática e não a autobiografia. Porque ele lança em 92, ali está começando o novo modelo de futebol mundial, que é a Premier League, que é um outro mundo, não é um mundo dos hooligans, é um mundo de torcedores sentados, assistindo. E, bom, ele faz muito tempo, e eu lembro que no começo, ali, quando ele é menino, ele está muito em dúvida do que é torcer para o Arsenal, né? Então, uma hora ele prefere assistir com o que seriam os hooligans, outra hora ele prefere assistir sentado, porque a visão é melhor, não porque o jogo... A visão é sempre prejudicada, né? Porque com os hooligans, o ambiente é melhor, mas a visão é ruim. E no centro do gramado, a visão é melhor, mas o ambiente não é tão bom. E aí também tem uma discussão sobre essa transição de hooliganismo, de futebol, bem legal. Então... Posso ajudar a questão para a Maria? Queria, Maria, assim, que você comentasse também do ponto de vista... você já comentou, até retomar assim, um pouco mais, que é a questão do papel da imprensa, os discursos da imprensa em relação ao futebol feminino.
que me vem à cabeça assim, mais forte é a fala, por exemplo, do Mauro César, né, da ESPN, que é um cara que eu admiro. Não concordo com tudo que ele fala, mas eu admiro pela coragem, pelo enfrentamento dele. Mas ele deixa bem claro, na visão dele, que o futebol feminino não vai para frente porque é ruim. Então, assim, e esse discurso, na verdade, não é dito por outros veículos de comunicação, não diretamente. Você mesmo apontou ali que os caras estavam numa bancada e ficaram meio sem graça de comentar e passou adiante. Ou seja, faltou de interesse, né, dos veículos de imprensa. Mas eu queria também que você comentasse em relação à Conmebol. A Conmebol, alguns meses atrás, teve um discurso agora de um dos executivos da Conmebol, um discurso da modernização, que vai fazer a final da Libertadores de jogo único, em um país diferente, copiando a Champions e tal. Mas em relação ao futebol feminino, a Conmebol tinha uma ideia, e na minha visão não é mais só uma ideia, é uma coisa que está querendo fazer de fato, que assim, não é investir, teria sido um exagero, né? A Conmebol está querendo que os times que forem disputar a Libertadores só podem disputar a Libertadores com suas respectivas equipes femininas. A minha visão é muito mais para dizer assim, olha, estão dizendo que a gente não investe, vamos investir. Mas investe lá, se vira, né? Igual a caderneta hereditária. É teu, ela vai lá e se vira. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Posso inventar, já que eu tenho lá? Sou Daniela, sou lá do Museu do Futebol, né, de São Paulo, no Pacaembu, e que a gente tem trabalhado desde 2015 bastante com o futebol feminino. Né? E uma das discussões que as atletas e jornalistas que trabalham com o futebol feminino colocam é que enquanto a gente ficar nessa comparação entre o que é o futebol feminino e o masculino, seja do ponto de vista de rendimento de jogo, de campeonato, de atleta, de formação, sempre do ponto de vista de discurso de imprensa, a coisa nunca vai caminhar. E tem quem defenda que você tem que trabalhar... Esse tipo de comparação que você trouxe não é a primeira vez que você faz esse tipo de comparação, e é sempre muito acachapante para o feminino, assim, sempre muito discrepante. O que as próprias atletas colocam, e aí eu falo da Aline Peregrino, que assumiu um posto na Federação Paulista, que é uma menina super ícone para as próprias meninas, para as próprias atletas, estão acompanhando um pouco o que essas jogadoras e as jornalistas que fazem futebol feminino têm demonstrado. Elas estão batalhando assim para construir um espaço diferente dos homens, porque essa comparação só atrapalha. E aí é um espaço diferente, seja de tipo de jogo, de rendimento, de tipo de campeonato e também de discurso de imprensa. E aí acho que seria bacana começar a olhar a imprensa não hegemônica. Então assim, não adianta comparar com a SPN, com o Globo, com o Sport TV, mas busca quem está falando sobre o futebol feminino e aonde. E aí vai ter na internet, vai ter blogs, vai ter jornalistas mulheres falando sobre isso, e um pouco essa discussão de como que elas querem se ver nesse discurso. Né? Porque a comparação ainda é muito prejudicial. E uma coisa que elas colocam que eu acho que vale a pena, quando elas colocam que elas não querem ser comparadas, é porque esse futebol da Champions League, esse salário do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é a exceção, não as meninas que ganham 30 mil euros no PSG. Então, o que é a exceção, o que é a regra nesse futebol? Não existe um futebol só. Então, acho que é começar a esmiuçar um pouco sobre de que futebol se fala, porque o futebol do Cristiano Ronaldo, o futebol da Champions, não pode ser a regra. Ele não, na verdade, não é que ele não pode ser, ele já não é a regra, ele é um topo de pirâmide muito... E aí é um mundo próprio mesmo, e aí não é essa entrada que as meninas têm, né? Então começar porque senão vai ser sempre um discurso também nosso de analista, de pesquisador, que sempre vai chegar ao mesmo quadro, né? Que é um quadro de desigualdade, seja de visibilidade, seja de desigualdade de tratamento, de discurso e de olhares também, né? Como a imprensa hegemônica olha para o feminino, ela olha a partir de um ponto de vista. Como é que as meninas querem ser olhadas, né? Isso é um ponto importante. Tá, então, primeiro, em relação à transmissão gratuita do YouTube, eu acho que é um caminho
que abre portas, né? Quanto mais pessoas estiverem assistindo, seja de forma gratuita, porque só passou no Sport TV de forma paga, né? Então, tendo essa transmissão gratuita no YouTube, é uma nova forma de mídia, né? E quebrando essa mídia tradicional, como aconteceu com o Atletiba também, né? Tem acontecido o Atletiba só com transmissões pelas páginas do Facebook e do YouTube dos dois clubes. Então, eu acho que esses caminhos alternativos se juntam com o que você falou, de buscar novas ferramentas para acompanhar essas modalidades que não estão na grande mídia, digamos assim, né? Então, eu acho bem interessante. E aí, você tocou no ponto do esporte globalizado, espetacularizado, não ser um caminho a ser seguido também pelo futebol feminino. Só que aí eu vejo que uma coisa reflete na outra. Por exemplo, eu acho que o grande, no caso, o macro, em relação ao futebol feminino, ele abriria portas para o nosso micro aqui, para os campeonatos regionais, nacionais, enfim. O campeonato brasileiro feminino, por exemplo, está acontecendo. Está nas quartas e finais. Então, são mata-mata e quase ninguém sabe. Tem clubes grandes participando. Tem Flamengo, Santos, Corinthians, todos estão nas quartas e final. E praticamente ninguém sabe, porque são esses caminhos alternativos, que aí só quem realmente se interessa que vai buscar. Né? Então, o caminho alternativo, eu concordo plenamente, mas é um pouco do que a Daniela falou. É não pegar o modelo da Champions League e aplicar para o feminino. Aí o modelo da Champions League masculina é problemático. Sim. E levar esse feminino é mais problemático também. Eu entendo, e a gente sempre conversa com relação, porque a minha dissertação, eu entrevistei atletas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, né, para entender o contexto desse esporte no Brasil. E aí eu fui com essa visão de que elas se sentiriam menosprezadas em relação aos homens, ou menosprezadas em relação ao futebol masculino, enfim, né, a mídia. E a visão que elas me passaram, eu usei história oral, né, elas se consideram vencedoras. Então, para elas, aquele mundo delas, elas chegaram à Seleção Brasileira. Então, quem são as outras pessoas para falar que o que elas fazem não é algo, né, rentável mesmo, porque elas conseguiram viver com futebol durante a vida. Então, a minha visão, sempre comparando ao masculino, então esse é o problema, né, quando a gente compara. E aí eu penso nas outras modalidades. Por exemplo, o vôlei no Brasil, né, ele não tem o tamanho que o futebol tem, mas ele se sustenta. Então, eu acho que talvez seja... Nada pode se comparar ao futebol masculino, porque ela é uma modalidade, o futebol é uma modalidade que excede todas as outras, né? Que é o que vocês estão falando. Só que eu acho que para construir uma modalidade que seja satisfatória, então, que pelo menos as pessoas saibam que o campeonato está acontecendo, que as pessoas vão aos jogos. O jogo que passou no Sport TV do Campeonato Brasileiro era Corinthians e Audax. O Corinthians tem a segunda maior torcida do país e o estádio estava vazio. Então, esse buraco entre as duas que eu tô falando, assim. Se no vôlei os ginásios estão cheios, né? Tipo, as pessoas sabem que tem, no basquete também. Então não precisa chegar ao futebol masculino, mas só ser visualizado de forma mais real o que está acontecendo com o futebol feminino. Basicamente isso. Assim. Mas uma questão que a globalização visibilizou, uma coisa que a globalização visibilizou é a multiplicidade cultural. Ou seja, claro que é uma complicada, mas enfim. Que nós sempre tivemos aquela coisa, aquela ideia do indivíduo, a cultura civilizada, os valores que na verdade é masculino, ocidental e branco. Né? A globalização, o que ela tem permitido, inclusive com os meios de comunicação? Ela tem permitido mostrar alteridades culturais. Você fala o futebol masculino, o que é isso? Não é essa identidade. Futebol ou futebol masculino não é só, não é só a Champions League, aliás, é tudo menos a Champions League. A rede complexa, né, dos clubes amadores, da segunda divisão, da terceira divisão, etc. Eu comparar nisso, eu me sinto muito feliz e à vontade na segunda divisão há 10 anos. Quer dizer, há uma rede funcionando. As pessoas estão felizes nesses lugares. Não precisam perceber que esses lugares estão produzindo olhares sobre o mundo, sobre o esporte. Precisamos ter claro, essa mídia que fica olhando a Champions League, o salário
do Cristiano Ronaldo e o resto se apaga. Ao contrário, o resto não está apagado, ele está visibilizado no seu campo, nos seus espaços. Né? Essa mesma linha de perceber essas alteridades, essas diferenças que são culturas que estão existindo, né? E se autonomizando, se fazendo por si mesmo, o futebol feminino, o futebol de várzea, masculino, inclusive. Né? E mesmo o jogo em si. Ele não precisa, porque por muito tempo falou-se, não dá para assistir futebol feminino porque eles não têm a potência, não têm a velocidade, enfim. Mas é realmente outro esporte. Comparar o futebol de homens com o futebol de mulheres é a mesma coisa que comparar, sei lá, futebol com vôlei. É outro esporte. Né? Então a gente tem que analisar o futebol de mulheres como o futebol de mulheres, né? Porque nunca vai ser parecido com o jogo masculino, né? Então... Bom dia, meu nome é Thomas, sou técnico do quarto ano de educação física aqui, e até eu achei interessante esse fator que você falou, de modificar a regra ou de fazer alguma coisa para dar um dinamismo maior no futebol feminino, porque não tem como, igual você falou, é outro esporte, e até isso eu acho que o fato do desinteresse do público gera, consequentemente, um menor interesse da mídia também em cobrir ao esporte feminino, ao futebol feminino, porque desde, claro, não é só a parte física, mas desde o fator cultural, que um menino recebe uma bola, uma menina uma boneca, né? Então isso acaba influenciando também na parte de interesse, né, no desenvolvimento total do futebol. Achei bem interessante essa parte. Porque a gente compara, volta no ponto da comparação. Tão acostumado a assistir jogos de futebol masculino e ainda Champions League, né? Que é o que está no assunto. E aí, quando a gente assiste um jogo de futebol feminino, nossa, o que elas estão fazendo? Tipo, como que elas não conseguem acertar um lançamento de 70 metros? Mas as pessoas veem com os olhos que elas assistem o futebol masculino. E não sabe que se jogando, no caso no campo, é muito difícil dar um lançamento de 70 metros. São necessários anos de prática. Então, é esse olhar comparativo, né, que não pode ter ao assistir. O professor acabou de falar de futebol masculino, ele tem uma rede formada. Né? Você não vê futebol amador, feminino, né? Então, acabou batendo isso. Exatamente. Por isso que eu falo que vem do macro para o micro, no caso. O futebol amador em Curitiba, o Society, também é muito forte, né? E existem premiações, eu jogo futebol, no caso o Society, e existem premiações de futebol masculino de 5, 10 mil reais em torneios amadores de Curitiba. Então, e do feminino não tem premiação. Então é esse tipo de diferença que falo, né? Que mesmo a gente olhando o macro, no caso a Champions, ele reflete no micro que é a nossa região, a nossa cidade, enfim, esse tipo de coisa. Pessoal, em virtude do tempo, do horário, vamos ter que interromper e encerrar essa sessão.